da aparente geopolítica do mundo. Porque as nossas próprias ambições, a corrupção moral que hoje graça a toda a humanidade, a toda a espécie Homo sapiens, e não são eles, somos todos nós. Nós temos essa doença enquanto cidadãos. E é essa força negativa que existe na ignorância de cada um de nós e de todos que responde pela feiura do mundo. Mas não é o conjunto dessas forças negativas, de magos negros, de governos ocultos, disso e daquilo, que produz a feiura na vida. Somos nós. Essas forças estão desempregadas, porque nós hoje ocupamos o lugar delas. Que elas existem, existem. Mas nós é que fazemos hoje, ou que respondemos hoje pela feiura do mundo. Porque o mundo é algo tão complexo hoje em dia que essas forças não têm mais como atuar facilmente. Existem, sim, forças negativas instaladas nos poderes do mundo que fazem com que o poder financeiro ocorra em detrimento da beleza da vida, da beleza da fraternidade, da beleza do amor. Mas isso não tem nada a ver com a feiura de forças negativas. Isso tem a ver com a negatividade feia que existe no íntimo de cada um de nós e que precisa ser trabalhada por cada um de nós no processo de reforma íntima. É o que eu posso dizer sobre isso. E dando sequência, nós temos a questão do Mário Vilar, acho que é isso, Vilar. Ele diz o seguinte: se estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos espiritualmente, a fim de merecermos habitar um ambiente mais evoluído, e se já existiam espíritos antes da criação desse universo, estes não precisariam também passar por uma evolução? Como se deu a evolução deles antes da criação do universo? Você tem 11 minutos. Essa pergunta do nosso irmão Mário é muito complexa. E ela responde por um certo aspecto que ainda não foi abordado nem na própria revelação espiritual. É muito complexo. O nosso irmão Mário toca num ponto em que o movimento espírita deveria sobre ele refletir. Mas não. Perdidos todos nós nessa pressa de querermos ter respostas rápidas para tudo e colecionarmos essas respostas que os espíritos dão de acordo com a possibilidade de entendimento das épocas. E os espíritos sempre deixaram isso claro através de Kardec. Os espíritos nunca dizem tudo ou nunca dizem toda a verdade. Eles dizem e informam aquilo que o homem e a mulher terrenos podem perceber no momento em que eles estão dando aquela resposta, fazendo aquela revelação. Isso está claro no livro dos Espíritos. Mas nós, quando recebemos essas respostas, que sempre são dadas e partindo dessa premissa, nós aqui na Terra colecionamos essas respostas e pretendemos que isso seja eterno e nada mais possa existir além das fronteiras daquelas respostas que colecionamos como sendo a nossa Bíblia, o nosso livro preferido. O próprio Kardec disse que muito mais estava ainda por vir. Ou seja, em outras palavras, muito não foi dito ainda a esta humanidade. Nem na época da revelação, como ainda não foi dito até agora. Nesse sentido, se nós bem percebermos, e agora abordo diretamente a pergunta do nosso irmão, no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores informam a Kardec que antes da criação deste universo, esse nosso universo, hoje a ciência já sabe que surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos, a partir da singularidade que se expandindo formou todo esse nosso universo. O que é que os Espíritos dizem? Que antes da criação desse universo, ou seja, antes da criação da nossa dimensão espaço-tempo, ou da nossa dimensão espaço-temporal, muito antes disso já existia a espiritualidade, ou seja, a espiritualidade superior, ela era e é pré-existente a absolutamente tudo que existe. Se o universo que nós conhecemos, que nós vivemos nele, é algo que teve um princípio, antes desse princípio já existia aquilo que nós chamamos de espiritualidade, ambientes espirituais superiores. A questão é, os seres que existem nesses ambientes espirituais superiores, como é que eles evoluíram? Que é mais ou menos essa uma das indagações que o nosso irmão Mário coloca. Isso ainda não foi explicado. Existem páginas e páginas de uma história eterna
que ainda não foram contadas para os seres humanos terráqueos. Mais uma vez, o nosso sistema de telefonia deu pane. Acho que talvez os assuntos que a gente está tratando hoje devem estar incomodando alguém. Vamos aproveitar que nós estamos fazendo novamente a ligação com o Elan e lembrar que você pode enviar... Opa, já está na linha de novo. Elan? Alô? Hoje é a noite das interferências. Hoje tá bom, hein? Vamos lá. O fato é que antes da criação desse universo já existiam páginas e páginas de uma história que ainda não foi revelada. E quando esse universo foi criado, pelo fato de nele existir um modo de gerar vida criado a partir da vontade dessa divindade, hoje conhecida a partir do conhecimento terreno como sendo o Senhor Javé, em que uma máquina de gerar vida foi criada e a cada molécula orgânica que se estruturava, no caso aqui da Terra, cerca de 2 bilhões de anos atrás, na medida em que a natureza foi evoluindo, a cada moléculazinha dessa em que passava a existir vida nela, uma alminha, uma mônada espiritual, a isto se agregava, já que não pode existir nada físico sem a sua correspondente estruturação espiritual. E é nesse sentido que os Espíritos revelaram que os Espíritos foram criados de modo simples e ignorante e passaram então a viver nesse universo, a evoluir de acordo com as regras universais da evolução deste universo. Então, existem espíritas, irmãos nossos, que afirmam que somente pode existir evolução a partir da informação de que o espírito criado simples e ignorante passa então a evoluir. Mas não é bem assim. Existem outras questões que ainda não foram explicadas a esta comunidade planetária. E a revelação cósmica que aí vem vai complementar em muito a revelação espiritual sobre esta questão. Então, em relação ao nosso irmão Mário, eu diria que ele tocou num ponto em que devemos todos refletir que a evolução é algo, a evolução espiritual é um processo muito mais complexo do que a nossa vã filosofia espiritualizada pretende conceber. Ela se situa, a evolução se situa muito além do que até hoje foi discutido no conhecimento espiritualizado da Terra. São painéis ainda por serem descortinados pela nossa própria evolução espiritual a partir do que se pode perceber vivendo-se num corpo transitório terreno. Muito, de novo, ainda virá sob essa perspectiva. O tema que nosso irmão levantou é apenas uma luzinha que se acende para que devamos refletir sobre ela, mas as informações sobre isso virão ao longo das próximas décadas. Em sendo verdade isso que estou dizendo, alguns livros estão sendo produzidos através de alguns aparelhos, alguns homens e mulheres da Terra sobre esse tema, no momento propício, após os primeiros momentos da reintegração cósmica da Terra, eu creio que esse tema será melhor aprofundado, melhor abordado. É o que eu posso dizer sobre o assunto. Antes de passarmos ao nosso intervalo, vou deixar para você, no ar, as formas que você tem de entrar em contato com o nosso programa, enviar a sua questão, e como vocês já sabem, a questão que você envia é muito, muito importante, é fundamental para que a gente vá montando a pauta dos nossos encontros dominicais. Então você pode mandar sua questão, sua opinião, através do fax pelo telefone 0 operadora 11 2457 8085. Você pode escrever um e-mail e mandar para o rede@radioboanova.com.br. Pode também mandar uma carta, endereçando a sua carta ao programa Projeto Órgão, na Caixa Postal 46, Guarulhos, São Paulo, CEP 07-190-970. E pode também entrar no site oficial do nosso programa, que é o www.orbum.org, e também fazer a sua colocação. Tem um tempinho ainda, não tem? Então vamos usar o tempinho repassando os eventos que a gente anunciou, que o primeiro foi
que já estão à venda.